Hoje, no programa 9 Minutos, uma conversa com uma pessoa que faz o seu estilo de vida, talvez a sua melhor divulgação das convicções e ideias que ela carrega. Eu me refiro à terapeuta, filósofa e professora Ana Amália Ottoni, com quem a gente passa a conversar agora. Ana, muito prazer em estar te recebendo hoje no 9 Minutos, 300 anos depois de você ter vindo aqui pela primeira vez. Na época você era uma terapeuta meio da linha reichiana, meio convicta, corporal. Você largou essa terapia? Não, porque ela vai se aprofundando cada vez mais, né? E a gente não fica ligando muito também para tantos clichês, né? Rótulos. Rótulos, essas coisas. A gente vai vendo que cada vez mais é a simplicidade que é mais importante, que nos dá mais felicidade e soluções, né? Quanto mais você é simples, mais você observa seu próprio corpo e percebe o que ele está pedindo e tem essa possibilidade, né, de estar satisfazendo de uma forma terapêutica. E lúdica também. Né? Descomplicando. Descomplicando. Exatamente. Aqui, você fez experiência com presidiários. Como é que foi essa experiência? Você trabalha, você dá aula, leciona hoje na escola de 2º grau em Terra Vermelha. Sim. Certo? E fez uma experiência com presidiários. Foi. Você tem um apelo social muito forte, né? Tem. Você tem uma sensibilidade para esses lados. Você é daquelas pessoas, como diz o outro, necessárias. É sério, Ana? Sério. Você é uma daquelas pessoas necessárias. Eu tive, quando eu fui trabalhar com os presos, foi uma coisa muito assim, parece que eu fui guiada para aquilo, sabe? Eu sei que eu fiz o concurso, fiquei em primeiro lugar, aí fiquei muito feliz porque eu fui para lá. E desde o primeiro momento que eu trabalhei com eles, foi um trabalho muito... A gente se deu muito bem, né? Eu e aqueles meninos, são meninos, maioria, 18, 20 anos, tipo os que eu trabalho agora também, né? E muitas vezes já estão lá há muito tempo. Começa como menores infratores, entra no tráfico muito cedo. Então foi um trabalho muito bom e atingia tudo. Eu era professora de filosofia, mas também a gente fazia movimentos corporais, consciência corporal, fizemos uma peça, né? Na verdade eles fizeram a peça, eu só ensaiava com eles, mas assim, levava muito para essa questão, né, de se sentir, de se perceber melhor. Foi uma experiência maravilhosa. Me dei muito bem. E aí hoje você está lecionando nessa escola de 2º grau com um perfil de público mais ou menos parecido, sabe? Digo socioeconômico. Quando aqueles presos, muitas vezes eles falaram isso, né? Professora, por que a gente não te conheceu antes? Por que a gente não teve esse tipo de aula antes? Então, depois que eu saí de lá, eu pensei, e agora eu vou trabalhar com aqueles meninos que ainda têm como receber. Que ainda não chegaram lá, né? Que não chegaram lá. E que vão fazer o possível para que não chegue, né? E a gente tem conseguido algumas coisas. E o que você tem ensinado, como é que você tem transmitido isso, Ana? Olha, o que a gente mais estuda, na verdade, é a nós mesmos, sabe? É consciência de si, consciência emocional, corporal, né? Essa percepção do que a gente sente, do que a gente vive no dia a dia. Então, eu faço muita redação, eles fazem muita redação para poder contar coisas assim, muito vivenciadas mesmo. É uma coisa através da vivência, né? A gente não vai para a teoria. E a gente só, às vezes, se refere à teoria para poder dizer, olha, isso que vocês estão fazendo aqui significa isso assim, assim, na teoria. É descrito assim, né? Mas o que nós estamos vivendo aqui é muito mais, é vivo, né? É uma filosofia viva. Não cabe em palavras. As palavras, na verdade, às vezes eles falam assim, nossa, professora, essas palavras que a senhora fala são... como é que eles dizem? Sinistras. Porque o vocabulário deles é muito pequeno. Então, quando você fala um pouquinho... Irado. Fala um pouquinho diferente, eles já... Nossa, que sinistro. Mas é legal, eles são... E como é que você passa essa coisa de eu sei que é um valor seu, como é que você consegue passar isso para eles, esse exercício da atenção plena? É muito fácil. Que, na verdade, é um estado que a gente deveria estar permanentemente, né? Exatamente. Esse é o desafio. Esse é o objetivo. Né? Então, eles estão extremamente desatentos. Então, quando a gente começa a fazer, às vezes, exercícios extremamente simples, como a gente faz 2 rodas, né?
Uma vai para um lado, outra para o outro, então, de maneira que cada um vai passando o olhar uns nos olhos. Eles não olham de maneira alguma. No começo, eles não olham. A professora que tem doido, vai olhar no olho de ninguém, não. Mas alguns que conseguem fazer, falam assim, gente, é uma coisa incrível. Como que uma coisa tão simples nos faz tanto bem, nos faz perceber que nós somos muito mais do que nós pensamos. Então, esses pequenos resultados me dão uma alegria muito grande, de eu perceber que eles estão assim. E eu falo também de coisas assim, porque, de uma forma geral, o que a gente ouve na televisão, em jornais, é só notícia muito ruim, né? Que mostra um Brasil assim, que dá tristeza. E aí eu mostro para eles outras coisas bem positivas, tipo o método APAC, que é Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. É brasileiro, foi fundado pelo Mário Ottoboni, é um método maravilhoso que já exportamos para muitos outros países e nós mesmos não conhecemos. Quando eu começo a falar, os alunos falam, mas isso não é aqui no Brasil, né? Eu falei, é aqui no Brasil. Aqui em Cachoeiro tem um presídio que é assim. Né? Nós estamos tentando fazer um aqui em Vitória, em Vila Velha. Então eu falo de outras coisas que são positivas e eles ficam assim espantados de ver que nós temos coisas muito boas. Basta ficar, né, discutir mais a respeito, ficar mais conhecida para a gente perceber que nós podemos ter orgulho de nosso país. Né? Nós temos muitas coisas boas. Nós somos um povo, né, que vale a pena. Ana, de onde você traz isso? Que linha é essa que traz essa questão do exercício da atenção plena? Porque chega um momento, eu tenho conversado com muitas pessoas aqui ao longo dos anos, a gente sabe que as pessoas têm as várias linhas, mas chega um momento que elas misturam aquelas linhas com a sua própria concepção, né? Elas aprendem aquilo e regurgitam aquilo de outra maneira existencialmente. E acaba criando um estilo, esse estilo é meu. Eu tenho o estilo Laí Ribeiro aqui e descobri que ele, há muito tempo, ele já não trabalhava mais com PNL, ele trabalhava já com o estilo do Laí, ele incorporou a própria vivência, seu conterrâneo, por acaso. É verdade. De onde você traz isso, essa questão da atenção? Olha, o primeiro estudo que eu fiz, assim, específico mesmo, foi em Mosch e Feldenkrais. Mosch, Feldenkrais, até Hesber-Terrar. Quando eu comecei meu trabalho corporal, porque eu precisava, né? Eu tinha muitas dores corporais, eu tinha muitos problemas corporais. Eu comecei estudando esse pessoal. Quer dizer, na verdade, eu comecei fazendo uma experiência própria, né, corporal, que foi decisiva para a minha vida. E depois, lendo e estudando essas pessoas, Mosch Feldenkrais é um fisiólogo, uma pessoa extraordinária. Ele era físico, russo, ele foi para Israel, se naturalizou judeu, e é um trabalho magnífico de terapia corporal através de consciência corporal, né? De colocar atenção em si mesmo. Eu comecei através dele. E a gente, na verdade, vai aprofundando cada vez mais e, na verdade, daí a pouco você não é mais, como você disse, né? Você não está seguindo ninguém, você está descobrindo o tempo todo e está seguindo a sua própria experiência. Na PNL, eles têm um exercício chamado dissociação, que é você se ver de fora. Isso ajuda nessa percepção de si? Você imaginar você aí, você imagina agora como você está sendo visto pelo César ali, ou como a câmera está te vendo. Você tem um olhar de fora de si, isso ajuda nessa consciência corporal? Eu acho que não, que é exatamente o olhar que todo mundo tem mais, é o olhar do espelho, ou seja, de fora de si. Ah, tá. Não, o olhar de dentro, na verdade, é pura sensibilidade, é puro movimento, né? Sensação de prazer muito grande. E a gente fica meio criança, né? Sim, mas isso tem a ver... Não, veja bem, você está falando de uma plenitude, inclusive. De uma plenitude que, de uma certa maneira, remete a um sentimento de gratidão. Sim, demais. Né? E até de celebração. Celebração. Gratidão é o que eu mais sinto. Dá para perceber. Mas tem uma, digamos assim, tem umas... Essa percepção, ela passa por quê? Passa por exemplo, você lida com um adversário que é incansável o tempo todo, que nos ameaça nesse sentido, que é a mente, a inquietação da mente. Como é que você trabalha isso? A inquietação da mente. Pois é, eu já fui muito inquieta, extremamente inquieta. Né? Acho que
Exatamente como eu procurei a terapia corporal, porque eu tinha problemas corporais, eu procurei também esse silêncio mental por ter uma mente muito inquieta, né? Imaginativo demais da conta. Mas à medida que você vai colocando atenção nas pequenas coisas, na sua própria voz, né? Como na meditação, em cada coisa que você vivencia, a mente vai se aquietando tranquilamente, você vai ficando. Na verdade, é quase que uma certa indiferença que a gente tem por resultados, né? O que vem é o que vem, então vamos viver isso, vamos apreciar isso. Eu tenho desenvolvido muito essa questão de apreciar, seja lá o que for. Pois é, mas aí é o estado da presença, né? Uhum. Eu estou aqui agora, pleno. Tipo, eu caí da bicicleta anteontem, me machuquei, mas ao mesmo tempo, assim, estou descobrindo várias sentiu formas. A intensidade do tombo. Eu estou descobrindo várias formas de cuidar dos meus ferimentos, né? Falei, ó, muita coisa interessante. Tudo, na verdade, vale a pena, né? Mesmo uma queda. E aí, você experimenta algum tipo de transcendência? Acho que o tempo todo. Essa ligação aí, lá, tal. O tempo Como é que é todo. isso? É como eu te falei, eu percebo, já tem algum tempo, sei lá, alguns anos, que eu senti que existe uma perfeição de ser. Essa perfeição de ser está em tudo. Está em mim, está em você, está em todos nós. Está nos fatos que acontecem, sejam eles quais forem, mesmo aqueles que são chamados de trágicos, de horríveis. A perfeição de ser está em tudo. E nos guia o tempo todo para essa gratidão, para essa celebração da vida. Para mim, a vida é perfeita. Pois é, você sabe, Ana, eu não duvido da sua integridade. A questão é a seguinte, para muitos, que inclusive que nos assistem, isso são conceitos intelectuais. No seu caso, talvez a grande lição aí é conseguir sentir isso. Então, a atenção nos leva para esse estado. Na hora que você começa a praticar o exercício da atenção. O exercício da atenção. Quanto mais você pratica, como que é que eu ando? O que eu sinto quando eu piso, quando eu movimento, né? Quando eu olho, quando eu mastigo, quando eu falo, quando eu me exerço, né? Como ser humano. Eu percebo cada sensação. Quando eu fico nisso, a mente fica mais quieta. Quanto mais eu percebo, mais a mente se aquieta. Menos necessidade eu tenho de explicação. Tem pessoas que ainda sentem muita necessidade de explicação, mas eu acho que elas também vão vencer isso aos poucos, cada uma com um caminho que escolher. Ana, muito bom estar te revendo esses anos todos e perceber que você continua aquela mesma pessoa coerente com o seu modo de enxergar a vida. Grato, muito grato pela sua presença aqui. Eu também te agradeço. Gostei muito de vir aqui. Em 9 minutos, hoje a gente contou com a presença de Ana Amália Ottoni, terapeuta e filósofa. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprender